Quero te convidar então a palavra do Senhor na carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Se você não tem Bíblia, você pode me acompanhar aqui na tela, tá legal? Eu vou pedir a sua ajuda para ler comigo em alguns momentos. Eu leio na segunda carta de Pedro, capítulo 3. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Vamos ler juntos o versículo 4? E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados, conservados, guardados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000, e 1000 anos como um. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, vamos ler juntos? Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Vamos ler juntos o versículo 13? Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Vamos juntos, o versículo 18? Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Glória ao Teu nome, ó Deus, por tamanha graça estendida àqueles que se voltam para o Teu Filho Jesus. Graça essa que há de nos conduzir
são os salvos até o teu reino de glória, de poder, de majestade. Ó Deus, que hoje a nossa mente possa ser, Deus, despertada, acordada, sacudida por essa grande realidade que há de tomar todo o universo um dia, à volta do teu Filho Jesus. Aquieta o nosso coração, aguça agora, Deus, a nossa mente, o nosso raciocínio, a nossa atenção, para que possamos, ó Deus, sorver com gana, com paixão, com amor, cada palavra que vier do teu trono. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o objetivo desse capítulo, escrito pelo apóstolo Pedro, foi despertar e acordar a mente daqueles leitores. E acordar e despertar a mente daqueles leitores para o quê? Para a segunda vinda de Cristo. E isso ele fala logo no versículo 1 aí, o objetivo, que é despertar e acordar a mente daqueles primeiros leitores. E é necessário despertar e acordar, porque a nossa mente tende o quê? A adormecer. Afinal, nós vivemos num mundo que conspira contra o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vivemos num mundo orquestrado por Satanás, que quer ver os seres humanos ignorantes acerca do plano de Deus para a humanidade, para a sua igreja. E daí Pedro diz, olha, eu quero que vocês acordem, eu quero que vocês despertem, eu quero que vocês reavivem a mente para a promessa da segunda vinda de Cristo. Então é sobre isso que nós vamos refletir nesse culto, nessa mensagem, sobre a segunda vinda de Cristo. E o que acontecerá na segunda vinda de Cristo? O que acontecerá com a volta de Jesus? O apóstolo Pedro nos dá algumas informações sobre isso. A primeira, os céus e terra serão purificados. Amor, veja para mim lá. Versículo 7 diz assim, ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Veja bem, o fogo há de tomar a terra e há de tomar os astros. E veja bem, talvez o apóstolo Paulo, melhor, o apóstolo Pedro, também tivesse em mente os céus espirituais. Fogo na terra, fogo no céu dos astros e fogo também nos céus. Isso não seria absurdo, uma vez que o primeiro pecado se deu nos céus, morada de Deus. E não apenas o pecado adentrou os céus, mas também uma guerra. Segundo Apocalipse capítulo 12, houve peleja nos céus entre Satanás e Miguel. E há um debate também sobre esse versículo, alguns que acreditam que aqui Deus está falando que esse planeta será extinto por esse fogo, que os céus estrelados serão anulados e que o céu, morada de Deus, será também destruído e que Deus fará novas todas as coisas. Mas há outros, e aí eu me associo a esses, que entende que esse fogo não está falando de anulação, de destruição, mas está falando de purificação. Tal qual acontecerá conosco. Quando o Senhor Jesus Cristo vier, aqueles que nasceram de novo e tiveram a sua fé em Cristo Jesus, receberão um novo corpo. Todavia, o Elton não deixará de ser o Elton para ser uma outra coisa. Eu serei a melhor versão de mim mesmo em Deus, de modo que você vai me reconhecer no novo céu e na nova terra. Então, não é o fogo no sentido de destruição e aniquilamento, é o fogo no sentido de purificação, assim como o ourives.
Ele pega o ouro, ele leva até o fogo então tira as impurezas e o ouro volta límpido, bonito e maravilhoso. Então, quando Pedro fala sobre a segunda vinda de Cristo, ele diz, olha, o mundo não vai acabar mais como acabou nos dias de Noé por água, agora será um fogo que há de purificar, tirar todas as mazelas, todas as impurezas, todos os pecados e todos aqueles que tornam essa terra feia e maldita pelo seu pecado, e uma nova terra, um novo céu, astros, e um novo céu, morada de Deus, há de vir sobre nós, aleluia. Mas, em segundo lugar, o que acontecerá com a volta de Jesus? Um estrepitoso estrondo será ouvido no planeta. Queridos, esse estrondo será de natureza tal que nós não conseguimos sequer descrevê-lo em palavras. Só sabemos que todo ouvido ouvirá. Esse barulho estrondoso há de encher o planeta e todo o universo que se atentará para esse glorioso evento que será a volta do Senhor Jesus. Aqui cai por terra essa ideia de um arrebatamento secreto. Aqui se valoriza a ideia de que quando o Senhor Jesus voltar, crentes e não crentes ouvirão esse estrepitoso estrondo e se atentarão para essa gloriosa realidade. Mas em terceiro lugar, o que acontecerá com a volta de Jesus? A terra e as suas obras serão desfeitas. Versículo 10, e os elementos se desfarão abrasados. Os elementos aqui é uma expressão grega que descreve tanto o planeta, astros, como também descreve seres angelicais. Então os elementos abrasados se desfarão. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Significa dizer que todos os empreendimentos feitos pelas mãos humanas virão ao chão. Os elementos se desfarão abrasados todos eles. Queridos, e aqui, pense comigo. Esse acontecimento futuro deve nos lembrar no presente de que as coisas físicas são temporárias. Portanto, elas não merecem todo o nosso esforço, não merecem toda a nossa atenção, não merecem toda a energia, porque vão acabar. Esse templo um dia vai deixar de existir. As torres cairão por terra, as grandes invenções dos homens serão reduzidas a pó, e só ficará na nova terra e no novo céus aquilo que foi criado pelas mãos de Deus. Mas há um outro sentido também, em que o texto parece apontar, é o de que a terra e as obras serão desnudadas, serão levantadas, tudo virá à tona e passará pelo escrutínio do juízo de Deus. Ou seja, não só as obras criadas pelas mãos humanas serão desfeitas, como cada obra que foi criada pelas mãos de Deus terá a motivação que a construiu desnudada por Deus. Por que foi criado isso? Por que foi criado aquilo? Como foi criado aquilo outro? E cada obra trará diante de Deus a sua motivação, boa ou má, justa ou injusta, construído com dinheiro de sangue, com dinheiro maldito ou com dinheiro limpo, e aí cada obra passará pelo escrutínio do juízo de Deus. Mas em quarto lugar, o que acontecerá com a volta de Jesus? A justiça será estabelecida para sempre. O versículo 13 está na tela, nos dá conta disso. Veja bem, a segunda vinda de Cristo estabelecerá sobre os remidos pelo sangue de Jesus Cristo a justiça, essa que hoje parece ser uma estranha entre nós. No mundo de injustiça, parece que o mal está campeando e parece que ele vai ganhar a guerra. Mas veja bem, um dia a justiça terá sua residência fixa na nova criação. Porque diz o salmista que o trono de Deus está baseado na justiça e na paz. E veja bem, somente no mundo justo é que a gente poderá experimentar
da presença de Deus e da glória da sua criação, e a justiça um dia virá. A justiça um dia virá e morará com aqueles que entregaram as suas vidas a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas veja bem, além do que acontecerá com a volta do Senhor Jesus, o que mais podemos extrair do texto? Eu quero então ver com vocês agora quais são as alertas que o apóstolo Pedro nos oferece sobre a volta de Jesus. Primeiro alerta: não dê ouvidos aos escarnecedores. O versículo 3 e 4, nos dias ali da igreja que recebeu a carta das mãos do apóstolo Pedro, eles estavam sendo incomodados por alguns escarnecedores que ficavam assim: ei, cadê a promessa da vinda de Jesus? Tudo continua igual, do mesmo jeito, nada mudou, vocês ainda acreditam nessa ficção de que Jesus Cristo voltará? Queridos, a palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, através de Jesus Cristo e dos apóstolos, apontam para a segunda vinda de Cristo. Você vê isso no versículo 2. Só que os escarnecedores, eles querem apagar essa esperança dos nossos corações. Em outras palavras, os escarnecedores não crêem nas promessas das Escrituras, mas eles estão errados. E sabe por que eles estão errados? Sabe por que nós não devemos dar ouvidos aos escarnecedores? Primeiro, porque os escarnecedores estão errados por um argumento histórico. A história, e está aí na tela, só dá um clique aí. A história humana tem sido modificada assim pela interferência de Deus. Quando os escarnecedores dizem assim: não, mas espera aí, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Versículo 4, eles disseram isso. Não. Pedro vai dizer: ei, vocês estão enganados, vocês não conhecem a história. Versículo 6, o dilúvio veio, interferiu na história humana, e os escarnecedores daqueles dias, que zombavam de Noé e da construção da arca, foram engolidos pelas águas. Ei, os escarnecedores também estão errados com respeito à vinda de Jesus Cristo. Eles serão afogados, não nas águas, mas no fogo. Assim como um dia o fogo destruiu Sodoma e Gomorra, há de destruir esse planeta, renovando para a glória de Deus. Mas em segundo lugar, por que nós não devemos dar ouvido aos escarnecedores? Porque os escarnecedores estão errados por um argumento teológico. Porque a noção do tempo para o Deus eterno é diferente da noção de tempo para nós. Veja bem, para Deus a volta de Cristo não está demorando. Ao contrário, ela está perfeitamente ajeitada dentro do seu propósito. Os escarnecedores, gente, só provam com esse palavrório a sua perspectiva ignorante e limitada acerca das coisas de Deus. Porque o apóstolo Pedro vai dizer assim: olha, um dia para Deus é como 1000 anos. Um dia é como 1000 anos, expansão. E 1000 anos é como um dia, condensação. A noção de tempo para Deus é absurdamente diferente da nossa. E nós não podemos querer compreender os planos de Deus dentro do nosso tempo, mas nos entregando a confiança de que no tempo dele tudo acontecerá. Mas olha, nós não devemos dar ouvidos aos escarnecedores em terceiro lugar, porque os escarnecedores estão errados por um argumento soteriológico. Soteriologia tem a ver com a doutrina da salvação. Veja bem, porque a aparente demora é, na verdade, Deus dando uma grande oportunidade a todos. Queridos, a gente vê isso no versículo 9. Essa aparente demora da volta do Senhor Jesus deve ser por nós, cristãos, comemorada. Nós devemos ter alegria também nesse fato, porque veja bem, essa porta da oportunidade um dia se fechará, e se fechará para sempre na segunda vinda de Cristo.
Portanto, queridos, enquanto Cristo Jesus não vem, há esperança para o nosso pai, para a nossa mãe, há esperança para o nosso vizinho, há esperança para o nosso colega que ainda não se rendeu a Cristo, há esperança de salvação para todos os homens. Essa aparente demora é a revelação de Deus, demonstrando a sua paciência, a sua longanimidade, a sua misericórdia para com os pecadores. Essa aparente demora, queridos, não fala de um desinteresse de Deus em relação a nós, ao contrário, revela um interesse tão grande de Deus para conosco, que Ele está esticando a corda da longanimidade, da misericórdia ao máximo, para que ninguém se perca. Louvado seja o nome de Jesus. Versículo 9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Louvado seja o nome de Jesus. Enquanto o estrepitoso estrondo não se fizer ressoar no universo, enquanto a última trombeta não for tocada, há esperança para os seres humanos. E aí você me pergunta aí, Welton, e os escarnecedores? Como é que fica a vida deles? Como é que fica a vida deles? Assim como nos dias de Noé, os escarnecedores foram engolidos pelas águas e morreram afogados, os escarnecedores serão engolidos pelo fogo e serão também destruídos. Eles serão amaldiçoados no juízo de Deus. Os escarnecedores de hoje serão destruídos na vinda de Cristo. O versículo 7 diz, ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. E por falar em juízo, é precisamente o segundo alerta sobre a volta de Jesus que o apóstolo Pedro nos dá. O segundo alerta é: a segunda vinda de Cristo marcará o dia do juízo. Dia do juízo para quem, queridos? Para todos. Todos. Cristãos e não cristãos se apresentarão diante do grande trono branco armado nos céus, e cada um de nós dará contas de tudo quanto pensou, falou, fez e deixou de fazer. Acontece que os cristãos, ao final da leitura de todos os livros, estará a marca do sangue do Cordeiro, dizendo: está pago todos os seus pecados no sangue de Jesus. Aleluia. Agora, com respeito aos não crentes, depois de lido nos livros de Deus tudo quanto eles fizeram, então virá o juízo, condenado, penalidade, destruição. Mas veja bem, a expressão destruição aqui no texto não significa aniquilação do ser dos ímpios, nem mesmo a extinção da existência. Não é isso. A expressão destruição aponta para o estado da vida desses ímpios, ou seja, a condição deles será de destruídos, no sentido de fracassados, condenados, amaldiçoados eternamente. É como quando você vê um prédio muito bonito, e o prédio então sofre uma implosão, ele cai. Está tudo ali. Ferros retorcidos, entulhos. Aquele edifício não foi destruído no sentido que desapareceu. Ele foi destruído no sentido de que ele não tem mais aquela funcionalidade que tinha. O ímpio que passar pelo juízo de Deus e for condenado, ele viverá um estado de fracasso, de destruição, de condenação, mas bem consciente de tudo quanto ele fez. O terceiro alerta de Pedro sobre a volta de Jesus: a segunda vinda será surpreendente. O versículo 10 diz aí: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Queridos, quando eu era criança, e eu ouvia os pregadores falando sobre, Jesus virá como um ladrão. E eu ficava assim, mas não é possível.
Jesus foi santo a vida inteira, perfeito, morreu na cruz, agora vai mudar de time, vai virar ladrão. Eu não conseguia compreender isso. Virar como ladrão, achar, puxa vida, fez tanta coisa boa, vai destruir tudo virando ladrão, mas Jesus virar ladrão, eu não entendi. Aí, até que um dia a ficha caiu, eu compreendi. Não é que ele vai aderir à natureza de ladrão, é assim como o ladrão não manda um WhatsApp para o dono da casa dizendo, meia-noite eu estou indo aí roubar, hein? Vou roubar sua botija de gás, eu vou roubar seu smartphone, estou entrando na sua casa para roubar seu som. O ladrão não avisa, ele chega o quê? De surpresa. Assim será a vinda de Jesus. Jesus Cristo virá de modo inusitado, de modo surpreendente, e por isso será espantoso, magnífico, impactante. Certa vez Jesus contou uma parábola, que foi intitulada a parábola do servo bom e do mau. E nesta parábola, Jesus nos fala sobre a surpresa da sua volta. Mateus 24:50 diz assim, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não o sabe. Portanto, nós devemos estar preparados para esse grandioso dia. Veja bem, queridos, o texto nos mostrou o que acontecerá com a volta do Senhor Jesus. O texto também nos mostra os alertas do apóstolo Pedro sobre a segunda vinda, mas eu agora quero chamar você a pensar comigo sobre qual deve ser a nossa postura com respeito à segunda vinda de Cristo. E eu gostei demais da tradução da Bíblia Nova Versão Internacional sobre o versículo 11. Olha aí na tela. Olha que interessante. Falou sobre a volta de Jesus, falou sobre os alertas, e o que a gente faz diante disso? Estamos ouvindo sobre a volta de Cristo, tem alertas, e qual deve ser a nossa postura frente a esse grandioso evento que virá? Olha o que diz a Bíblia NVI. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Olha que legal. Vocês ouviram sobre a segunda vinda, e agora? Que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Que pergunta espetacular. Coloca aí no singular, que tipo de pessoa é necessário que eu seja? Em outras palavras, qual deve ser a nossa postura com respeito à segunda vinda de Cristo? E o texto bíblico também nos informa acerca disso. Em primeiro lugar, santidade. O versículo diz aí, vivam de maneira santa e piedosa. Queridos, e vou dizer uma coisa a vocês, o termômetro da santidade na nossa vida está ligado à segunda vinda de Cristo. Se eu estou expectante com a volta dele, eu me santifico. Se eu não tenho essa esperança com respeito à volta de Cristo, eu vivo uma vida materialista, eu carrego todos os meus sonhos nessa existência e eu vivo conforme as circunstâncias. Por isso que o apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 3, ele disse assim, e a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança. Você tem esta esperança, então você se purifica. Santidade. Segunda postura que devemos ter em relação à segunda vinda de Cristo, vigilância. Versículo 12 diz aí, esperando. Olha aqui para mim, seja sincero, você espera a segunda vinda de Cristo? Você acorda de manhã e diz, será hoje que o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo voltará? Cabe no seu dia a dia essa reflexão? Porque o chamado das Escrituras a nós é, espere, vigie. E aí veja bem, ninguém andará vigilante se não esperar a volta de Jesus. E aí você diz assim, mas Welton, essa minha esperança estará fundamentada em quê? Estará fundamentada numa promessa.
Queridos, a nossa esperança está fundamentada numa promessa. Que promessa? Versículo 13. Diz aí: nós, porém, segundo a sua promessa. Promessa de quem? De Deus. A promessa de quem? Ratificada em Jesus Cristo. A promessa de quem? Exarada pelos anjos, pelos apóstolos, pelos cristãos. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Queridos, a Bíblia é um livro de promessas. Só que a maior de todas as promessas na Bíblia, por se cumprir, é a segunda vinda de Cristo. E preste atenção, pode ler de Gênesis e Apocalipse. Nenhuma promessa de Deus caiu por terra. E essa que é a maior promessa de Deus, também não deixará de se cumprir. Queridos, nós não estamos a vagar neste planeta. Nós não somos o resultado de uma explosão cósmica. Nós somos criaturas de Deus. E esse mundo não está como os gregos acreditavam. Os gregos acreditavam que a história era cíclica, estava sempre a se repetir, no eterno vai e vem. Não, a história é como os hebreus acreditavam. Ela é linear, ela aponta para um ápice, ela aponta para um desfecho. A história humana caminha para um fim, e o fim se dará com a segunda vinda de Cristo. Aleluia. Podemos esperar porque é uma promessa. Mas em terceiro lugar, qual deve ser a nossa postura em relação à segunda vinda de Jesus? Evangelização. Versículo 12 diz que nós devemos apressar a vinda do dia de Deus. Aí você me pergunta assim: mas Welton, é possível apressar a vinda de Cristo? O texto bíblico diz que sim. E como é que isso pode ser feito? Como é que a gente pode acelerar, humanamente falando, a volta de Jesus? Eu penso que por meio da evangelização. Porque lá em Mateus 24, 14 diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. A evangelização é um acelerador da volta de Jesus, mas tem um outro acelerador também, que eu quero falar aqui, é a oração. A oração é um acelerador da volta de Cristo. A oração que Jesus nos ensinou a fazer no Pai Nosso. Há um trecho que diz: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra, como a tua vontade já é feita no céu. E quando isso será possível? Somente na segunda vinda. No livro do Apocalipse, capítulo 22, 17, diz assim: o Espírito Santo e a noiva, que é a igreja, dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Ainda no capítulo 22, versículo 20 de Apocalipse, diz assim, ó: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente, venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. João entra na história e diz: amém. Vem, Senhor Jesus. Amém. Vem, Senhor Jesus. Jesus Cristo, no seu sermão profético, ele disse que se aqueles dias não fossem abreviados, nem os eleitos se salvariam. Ora, então, na mente de Deus, didaticamente falando, é claro, haveria duas datas para a volta de Jesus. Uma, mas de repente Deus abrevia essa volta por causa dos eleitos. Humanamente falando, nós aceleramos a volta de Cristo por causa da evangelização, por causa da oração e por causa da grande tribulação em que a igreja há de enfrentar. Deus abreviará tais dias. Queridos, nós precisamos acelerar a volta de Cristo. Essa semana nós precisamos ir para as casas, pregar o evangelho, convidar os nossos amigos não crentes, trazê-los para os cultos, falar de Jesus para eles, para que o evangelho se espalhe e Cristo Jesus possa voltar para buscar a sua igreja. Mas em quarto lugar, qual deve ser a nossa postura com respeito à segunda vinda de Jesus? Empenho. Olha o versículo 14 aí. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensível. Empenhai-vos.
Na língua grega em que o Novo Testamento foi escrito, na sua maior parte, significa, essa expressão, melhor dizendo, ela se pronuncia espoldazo, e significa esforçar-se, ser diligente. Ou seja, nós somos chamados a ser intensos, empenhados no nosso relacionamento com Cristo. É como se Pedro dissesse assim: olha, uma vez que vocês têm essa notícia da segunda vinda de Cristo, vocês devem empenhar-se, vocês devem esforçar-se para mostrar ao mundo que vocês aguardam a vinda de um outro mundo. Queridos, o que está em jogo é muito precioso, é muito valioso, é o destino eterno das nossas almas. Por isso, esse assunto deve ser de máximo empenho das nossas existências. Veja, empenho, esforço, não é o contrário de graça. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado por esforço. O que está em jogo é precioso demais, por isso toda a nossa atenção, concentração, empenho, esforço tem que estar sendo dedicado a isso. Eu vou viver em santidade, eu vou buscar a Deus. A Bíblia diz que na luta contra o pecado ainda não temos resistido até o sangue. Nós temos que nos empenhar mais na obra de Deus, mais na vida com Deus, mais com respeito à volta de Jesus, porque empenho e esforço não é contrário de graça. O que é contrário de graça é mérito. Uma vez que a graça nos alcançou, nós temos que dizer: isso que eu recebi é precioso demais, eu vou colocar toda a minha vida, todo o meu empenho, toda a minha concentração, vou fugir de todos os laços do diabo e da carne, para me concentrar nesse glorioso dia, aleluia. Então, queridos, palavras como empenho, esforço, dedicação, diligência, tem que estar presente na nossa peregrinação espiritual. Em quinto lugar, qual deve ser a nossa postura? Cautela. Versículo 17. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão. Estamos prevenidos da segunda vinda. Qual é a nossa postura? Cautela, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Acautelai-vos significa vigiar, proteger-se, guardar-se a si mesmo. Agora, guardar-se a si mesmo do quê? O apóstolo Pedro diz: dos homens que deturpam as Escrituras, dos homens que pregam outro evangelho, dos homens que são inimigos da cruz de Cristo. Guardar-se de quem? Daqueles que só têm uma mensagem para essa vida. Guardar-se de quem? Daqueles que torcem as Escrituras Sagradas e não pregam os temas centrais. Queridos, por mais interessante que seja o que estejam dizendo, em nome de Deus e com a palavra de Deus nas mãos, se o que eles estão dizendo só tem a ver com esta vida, não faz sentido, porque a palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 15, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ah, pastor, mas fulano de tal carrega a Bíblia debaixo do braço. E aí, carrega a Bíblia debaixo do braço, mas não tem a palavra de Deus no coração, o que adianta? Cuidado com quem fala em nome de Deus, porque se essa mensagem não te prepara para a eternidade, se esta mensagem não prepara a sua vida para outra vida, você está caminhando sobre uma corda bamba, em cima de um abismo eterno. Cuidado! A gente não pode ser romântico e simples.
Ah, é uma igreja, está falando em nome de Jesus. Cuidado, muita gente manipulando, muita gente torcendo a palavra, muita gente usando a palavra para fins perniciosos e próprios. Cuidado. Pedro está dizendo, gente, nós vivemos num mundo cercado de inimigos. Cuidado com seus amigos, cuidado com aqueles que dizem que são religiosos, que conhecem a Bíblia, mas que estão vivendo no pecado. Afaste-se desses. E por último, qual deve ser a nossa postura com respeito à segunda vinda de Jesus? Crescimento. Versículo 18. Olha o versículo aí, Bruno. Estou falando Bruno porque o Bruno decorou esse versículo, já falou esse versículo comigo várias vezes. Olha como é que a gente fecha, Bruno, o assunto da segunda vinda de Cristo. Veja bem, queridos, como é que a gente fecha o capítulo que fala sobre a segunda vinda de Cristo. Vamos ler juntos? Antes, crescei na graça e no conhecimento. Veja bem, essa nossa espera com respeito à vinda de Cristo não pode ser estática, estacionada, improdutiva, estéril. Ao contrário, enquanto nós esperamos, nós devemos o quê? Crescer, alongar-se, robustecer-se espiritualmente, progredir, aumentar a nossa fé. E esse crescimento é em relação ao quê? O apóstolo Pedro diz que é em relação à graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, nada melhor do que a gente fechar esse assunto da segunda vinda de Cristo falando da graça. Oh, aleluia! Queridos, nós não seremos salvos por causa dos nossos méritos, por causa das nossas boas obras. A nossa salvação não está fiada na nossa santidade própria. A nossa salvação é graça da parte de Deus estendida a nós, aleluia. E a gente tem que crescer nessa consciência. Ele me salvou gratuitamente, Ele derramou o seu sangue na cruz em meu lugar. E o que eu faço? Eu só estendo as mãos pela fé e recebo o que Ele gratuitamente me deu pelo seu sangue derramado, aleluia. Eu vou crescer nessa consciência, eu não vou me tornar fariseu, eu não vou me tornar legalista, moralista, eu não vou me tornar uma pessoa esquizofrênica. Ao contrário, eu vou descansar dizendo, Maranata, hora vem Senhor Jesus, pode voltar, porque eu fui agraciado com a salvação, eu fui agraciado com esta salvação, que nada poderá me roubá-la. Louvado seja o teu nome, aleluia. Mas ainda, queridos, esse crescimento é em relação ao quê? Ao conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora veja, não é apenas um conhecimento em relação a verdades doutrinárias, em relação a verdades teológicas. Não, é um crescimento que vai além disso e se torna um conhecimento experimental, relacional, místico. Esse conhecimento implica em conhecer a Cristo por meio do Espírito Santo de Deus. Esse conhecimento desemboca em um relacionamento profundo com Cristo, aleluia. Eu me lembro daquela passagem em que Maria está grávida pelo Espírito Santo. José fica sabendo daquilo, quer ir embora. O anjo diz a José, ei José, não tema receber o que está no ventre de Maria, porque o que está ali é de Deus. E aí ele acorda, recebe Maria e diz assim, e não a conheceu até que ela deu à luz. Ou seja, não teve relacionamento sexual com ela até que Jesus Cristo nasceu. Queridos, é esse tipo de conhecimento, sabe? Não no termo sexualizado, mas é no termo de relacionamento profundo com Deus. Eu quero conhecê-lo não apenas com verdades que me vêm por meio das Escrituras, eu quero conhecê-lo por meio do Espírito Santo, de uma visitação dEle, de um derramar profundo dEle em mim, de coisas que hão de se manifestar na minha própria carne e que eu hei de senti-lo morando e residindo aqui no meu peito, na minha alma. E por último, esse crescimento é em relação à adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
O versículo diz assim: a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Quero convidar o Ministério de Louvor aqui à frente. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Queridos, Jesus Cristo é Deus, e portanto Ele deve ser adorado. Não, ei, não apenas na segunda vinda. Ele deve ser adorado agora, nesse exato momento, nesse instante. Até porque quem não adorá-lo agora, provavelmente não vai adorá-lo quando ele voltar. Ao contrário, terá que se afastar envergonhado para a condenação quando ele vier. Queridos irmãos, sabe o que eu acho espetacular aqui? É a conexão. O apóstolo Pedro está dizendo o seguinte: olha, enquanto você aguarda a volta exterior de Jesus Cristo nas nuvens, encha-se dele nas nuvens do seu coração. Enquanto você o aguarda glorioso nos céus, em que todo olho verá, começa a vê-lo agora dentro do seu coração. Aquilo que um dia vai acontecer lá fora, de modo majestoso e glorioso, quando ele voltar, pode começar a acontecer agora, de modo majestoso e poderoso, dentro do seu coração. Enquanto a gente o aguarda lá nas nuvens, a gente já deve adorá-lo aqui no coração. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno.